Eu era do mercado financeiro, né, lá do Itaú, e fui para um evento do BR New Tech e olhei para as pessoas discutindo tecnologia, discutindo inovação, e falei, cara, eu não quero discutir NTNB mais, eu não quero estar naquele mundo, eu quero estar nesse aqui. E uma headhunter me achou e virou e falou, tem um cargo aqui, quer ser head de inovação da Ambev, é um cargo que hoje é comum, mas na época é quase um unicórnio, assim, você achar uma pessoa que sabe transitar dentro de uma grande empresa e conhece o ecossistema de inovação, eu me orgulho mais de ter encabeçado a formação do board da Ambev em inovação e tecnologia do que de qualquer projeto. Mas agora você tá numa fase nova, muito entusiasmado, brilho no olho. Como é que tá essa fase? Maravilhoso e desesperador ao mesmo tempo. O Bruno Stefani é um dos maiores especialistas em inovação corporativa no Brasil. Nos últimos 15 anos, ele passou por cadeiras como diretor global de inovação da AB InBev e antes como head de inovação aberta do Itaú. Agora, ele traz todo o seu repertório para o mercado como empreendedor e membro do conselho de empresas de médio e grande porte. Aqui, a gente fala sobre a sua carreira e sobre seus diversos aprendizados sobre o que faz uma empresa incorporar uma cultura de inovação de forma perene. Bruno, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Eu que agradeço. Acompanho seu trabalho há muito tempo. Uma honra estar aqui. E hoje a agenda deu certo um mês depois, né? Um mês depois, a vida do empreendedorismo, ela é animada. As coisas vão acontecendo e acho que a transição de sair da Ambev e começar agora a construir uma carreira solo, um novo negócio, eu ainda tô me adaptando. Ainda tô organizando a agenda e tá difícil, viu? E você sabe que hoje, só hoje, eu falei com duas pessoas, né, que... batendo papo por N motivos, e falei que ia gravar com você. Eu vi que nosso ecossistema é muito ovo, né? Eu falei com o Vini Porto, ele falou, manda um abraço pro Bruno. Falei com o Inchie, por outro motivo, falou, manda um abraço pro Bruno. E amigos aqui de longa data, né? Por motivos diferentes. O In levou a gente pra China, quando eu tava na Ambev. A gente foi ali no finalzinho de 2019. Pré-pandemia, né? Mas assim, se bobear tava rolando e a gente não sabia, porque a gente foi entre agosto e setembro de 2019 ali. E o Vini conheci um pouquinho depois. Cara, é realmente um ovo, assim. A gente convive com as mesmas pessoas, fica nos nossos silos ali, mas agora, para mim, tá sendo maravilhoso, assim. Porque, apesar de ser um ecossistema de inovação pequeno, ele tem seus grupinhos que trocam um pouco entre si, assim. Cara, fazia muito negócio com startup na Ambev, mas quase não conversava com fundo de investimento em startup, os VCs, assim. Conversava muito pouco. Então, é interessante, assim, cara. É bem interessante. O Bruno, a gente vai falar sobre essa trajetória, sobre o momento atual, né? Mas você é um dos caras, né, mais reconhecidos e com a maior autoridade no mercado que eu conheço, e de verdade, de ouvir de tanta gente, em relação a conseguir implementar com sucesso e por tantos anos, e numa companhia que a gente sabe que tem uma cultura super agressiva por resultados, né, como a AB InBev, e fazer um programa de inovação corporativa acontecer por N frentes, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas agora você está numa fase nova e que antes de abrir a câmera você estava falando, né? Muito entusiasmado, brilho no olho, né? Como é que tá essa fase? Cara, maravilhoso. Assim, maravilhoso e desesperador ao mesmo tempo. Porque eu tava comentando com você. Cara, você tem ali a descoberta, aquele momento de começar, de aprender, de ver o novo, de testar possibilidades. E vai desde, cara, você tá conversando com o board, com o CEO de uma grande empresa, onde provavelmente eu vou fazer conselho, vou fazer consultoria. E à noite você tá entrando ali no seu sistema de contabilidade, emitindo nota fiscal e vendo se tá tudo certo com o seu caixa. E, cara, assim, eu não troco essa vida por nada. Eu sei que tá no começo, eu não sei se eu vou fazer isso por 10 anos da minha vida, mas eu aguento tranquilamente os próximos anos aqui, porque especialmente essa fase de descoberta e tendo me preparado para entrar nesse mundo, é muito revelador, assim. Você aprende mais, você vê muito rápido o resultado do seu trabalho, e eu acho que é o que você falou. Você fica na dúvida, né? Putz, eu sei fazer? Porque como executivo você não tem mais grandes dúvidas, né? Você fez isso por muito tempo. Agora, como empreendedor, cara, eu sou um bebê. Eu tenho literalmente 4 meses de idade. Mas é o que eu disse, né? A liberdade junto com o repertório, ele tem essa fase do entusiasmo, da paixão, né? Que, enfim, ele compensa qualquer incerteza, eu acho, né? Total. E cara, você tem a sensação gostosa de eu tô fazendo realmente algo que eu acredito. Eu escolhi estar aqui, né? Sim. Normalmente, quando você vai trabalhar numa empresa, você arruma um emprego. Numa empresa que você gosta. Só que assim, é um tiro no escuro, né?
porque você não sabe quem vai ser seu chefe, você não sabe quais vão ser seus projetos, você não consegue ter nenhuma previsibilidade sobre o curto e médio prazo da sua carreira, mas você comprou uma cultura, que no meu caso foi o caso da Ambev, que é, cara, uma cultura que eu olhei e falei, cara, eu admiro, eu gosto e eu topo. Itaú é a mesma coisa, e é engraçado que são culturas bem diferentes. Quando você está empreendendo, você fala, cara, eu preciso fazer tudo. Tudo, assim, e isso dá um friozinho na barriga, que conforme você vai andando, vai aprendendo, vai vendo funcionar, você fala, pô, eu quero mais. Vou ainda quebrar a cara, vou ter meus problemas, acho que como todo empreendedor, mas agora no começo, cara, depois de ter me preparado, putz, incrível. O Bruno, para você chegar nessa fase, né, e tomar essa decisão de empreender após uma carreira no mercado corporativo super bem sucedido, qual foi essa trajetória que te deu esse repertório, né, tão único, né, de contato com inovação, que acho que pegou esse timing onde o mundo corporativo se aproximou das startups, né, de implementar metodologias, de criar inovação dentro das companhias, né, e você conseguiu transitar por tudo isso muito bem, né? Onde que foi o ponto da sua carreira que bifurcou no mundo corporativo para ter contato com inovação? Cara, foi há uns 15 anos atrás, um pouquinho menos talvez, quando eu conheci o BR New Tech, da Bed, do André, e fui apresentado pelo Flávio Pripas. E a gente estava até no almoço semana passada batendo papo, ele falou, cara, a gente está aqui nesse almoço porque em 2010 eu respondi um tweet da Bad. Aí você fala, meu Deus, a minha vida foi uma resposta de tweet do Flávio. E aí conversando com ele e lembrando da minha carreira, eu era do mercado financeiro, né? Era da Asset lá do Itaú, e fui para um evento do BR New Tech e olhei para as pessoas ali naquele evento, calça jeans, camiseta, discutindo tecnologia, discutindo inovação, e falei, cara, eu não quero discutir NTNB mais, eu não quero de verdade estar naquele mundo, eu quero estar nesse aqui. E aí acho que foi o grande primeiro momento de sorte, e aí foi sorte, tá? Eu tava no Itaú, enquanto 3 trainees amigos meus estavam desenhando um projeto chamado Itaú Labs, que era uma forma do Itaú se aproximar das startups. Itaú Labs, que 1 ano depois virou Cubo, e eu do mercado financeiro queria estar próximo desse mundo, eu não fui trabalhar no Cubo, mas eu basicamente assessorei o cliente do Private que queria investir em startup. Então, cara, eu ia todo dia pro Cubo com um investidor diferente. Porque a gente tá falando aí de 2015, 2016. Investir em startup naquela época, como investidor anjo, era tipo ter um cartão Black. Todo mundo queria fazer e queria contar pro amigo. E era engraçado porque os meus dias mais movimentados de e-mail e de telefonema era na segunda-feira. Porque esses executivos ou esses empresários que tinham conta no Itaú, no private do Itaú, eles iam pros condomínios, pras praias com os amigos, ficavam sabendo dessas histórias e voltavam e falavam, cara, Um monte de contato. Ué, me leva lá, eu quero investir, eu tenho um dinheiro aqui. E começou a virar até pro Itaú um tipo de asset que a gente tinha que recomendar com cuidado, né? Porque investir em startup traz tudo que o investidor brasileiro não gosta. Longuíssimo prazo, incerteza máxima e ilíquido. Não dá para virar e falar, putz, meu investimento não tá indo bem, quero tirar o dinheiro. Não existe isso. Você não vai tirar seu dinheiro. Isso a gente tá falando 8, 9 anos atrás, né? Exatamente. No começo do Cubo, né? Exatamente. E aí, eu olhei e falei, pô, eu ia tanto pro Cubo. Tava ali no BR New Tech, aprendendo. Eu falei, cara, esse é o mundo que eu quero estar. Eu quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar na Faria Lima. Então, acho que para mim ali foi o primeiro grande insight. Eu dei um pouco de sorte porque uma headhunter me achou e virou e falou, poxa, tem um cargo aqui de você ser head, quer ser head de inovação da Ambev? Depois que eu entrei, foi maravilhoso, acho que o processo de entrevista deu para entender a velocidade da companhia. Cara, eu fiz 4 entrevistas com 2 diretores e 2 VPs em 1 semana e meia. Caramba. Eu recebi a proposta para entrar na entrevista final com o VP na mesa ali. Que ano que foi isso? Isso foi 2017. Eu entrei na Ambev em 4 de julho de 2017. Nossa. 6 anos agora. E aí, eu acho que ali, eu de novo tive a sorte, e aí de novo acho que sorte de estar no momento certo, na empresa certa, na hora correta, de ver talvez uma das maiores transformações de grande empresa que eu pude ver, assim. Uma empresa que na verdade, ainda hoje, a maior cervejaria do mundo, virar algo que eu tenho até dificuldade de explicar hoje.
o que é. Como ecossistema, né, como plataforma, e a gente vai falar já já, mas quando você chegou lá, né, para esse cargo de head de inovação, né, o que você encontrou, quais eram, o que já existia de iniciativas acontecendo, ou você teve que começar do zero, ou você estava juntando os pontos do que estava solto por lá, e também sempre a gente vem de uma trajetória profissional e de décadas, né? Sempre ouvindo sobre a cultura da Ambev, né? Sim. Que é uma cultura agressiva, orientada ao resultado. Como é que foi? O que você encontrou também e que te conectou à cultura da companhia? Cara, e é engraçado, assim, eu ainda não consegui encontrar essa cultura agressiva, de verdade, assim, passei 6 anos lá, e o que eu encontrei foi uma companhia que realmente é dura com resultados, que tá a fim de crescer, que tá a fim de performar, mas que as pessoas são muito próximas e que as pessoas realmente são mais amáveis do que você imagina. Eu fiquei os mesmos 6 anos no Itaú, eu nunca conversei com o presidente do Itaú. Eu fiquei 6 anos na Ambev, eu tenho o WhatsApp do Jean Gereissati. Dá pra mandar uma figurinha pra ele. E, cara, assim, essa proximidade, essa autonomia realmente me chama muita atenção. Eu acho que tem N motivos pela marca de cultura agressiva, que eu acho que é muito mais de um passado distante do que desse presente de curto prazo. E o que eu encontrei, quando eu entrei, primeiro que o cargo de head de inovação não era nada de head de inovação. Era eu, literalmente, ser a pessoa que conseguia conectar uma grande empresa ao ecossistema de startup. Se você for ver, é um cargo que hoje é comum, mas na época, cara, é quase um unicórnio, assim, você achar uma pessoa que sabe transitar dentro de uma grande empresa e conhece o ecossistema de inovação, conhece o ecossistema de startups. Para também fazer essa curadoria e saber o que faz sentido trazer para resolver os problemas que a companhia tem, né? Total. É super raro achar essa pessoa. O que eu acho que deu muito certo, assim? Eu acho que a companhia topou aprender, literalmente. Ela vestiu ali o manto da humildade e falou, cara, a gente precisa conhecer esse mundo novo. A gente precisa saber como que é uma plataforma digital, produto digital, AI, blockchain, novos modelos de negócio, tecnologias emergentes. Então, topou literalmente estudar. Eu participei por 5 anos do processo ali de formação do board em inovação e tecnologia, deixava eles dentro de uma sala de aula, 1, 2 dias, todo ano, para estudar, assim, de aprender. Cara, para mim foi muito rico isso, de você ver pessoas brilhantes aprendendo genuinamente, assim, anotando, fazendo aquelas perguntas que tá na cabeça de todo executivo e que poucos param para realmente estudar e se questionar, assim. Acho que tem um problema ainda muito latente na grande empresa, que é aquele protocolo, né? Aquela imagem de que tá tudo bem, os gráficos no PPT sempre estão ascendentes, os erros são todos mitigados, não tem risco, tá tudo certo. E a hora que estoura os problemas, eles são gigantescos, né? Porque tá todo mundo ali embalando uma coisa que não é verdadeira, e a hora que a verdade vem, é realmente perigosíssimo. Então eu acho que essa humildade, essa autenticidade, essa vontade de aprender, cara, pra mim foi muito bom, assim, fez literalmente a minha plataforma para conseguir construir toda a parte de relacionamento com startups, toda a parte de criação de novos negócios, e um time que a gente chamava ali de P&D, que é o que a gente fazia muito com grandes empresas de tecnologia. Agora, Bruno, eu vejo assim, imagino que para você também, na sua cadeira que você estava ocupando, você teve que ter uma curva de aprendizado também muito rápida de tantas coisas que você teve que incorporar, né? Seja de novas tecnologias que tudo muda, né? Seja de métodos, de como implementar, porque você estava construindo um case que não tinha um playbook muito claro, né? Você teve que ir construindo e aprendendo junto também, né? Sim, mas você consegue ver os sinais, né? E tem, acho que um gap de formação que a gente tem no Brasil, que a gente olha muito os modelos norte-americanos e europeus, sendo que a gente é muito mais parecido com Índia e China. O que acontece na Ásia é muito mais replicável no Brasil do que acontece em outros lugares. E estava tendo um movimento do Alibaba de criação de um ecossistema de negócio muito próximo ao varejo, né? O Alibaba hoje na China, ele é o frente de caixa, os serviços financeiros, o único fornecedor de milhões de pontos de venda. Ele pegou uma China que era antiga, que era pobre, que era pouco educada, que tinha ali seus pontos de venda que precisavam de tudo,
E ele literalmente foi construindo esse ecossistema, cuidando desses pontos de venda. A hora que você começa a ver isso na China, você fala, cara, isso pode chegar na América Latina. A hora que você vai entender, e aí tem um livro do Ming Zheng, que era o estrategista do Alibaba, chamado Smart Business em inglês, em português é Alibaba, a Estratégia do Sucesso, que é literalmente o playbook, a receita de bolo de como fazer. E você começa a ver que aquela receita de bolo é replicada em todas as empresas de tecnologia. Não é à toa que elas são as maiores. Elas operam como ecossistemas de negócio, literalmente aplicando um playbook de que, cara, eu não tenho setor. Onde tiver uma grande oportunidade que eu consigo transformar numa plataforma digital e conectar no meu ecossistema e gerar efeito rede, e isso vai monetizando e eu vou crescendo, eu vou embora. Hoje é difícil você falar o que é uma Amazon. Você fala que é uma empresa de tecnologia por uma mera simplificação, mas eu consigo enquadrar ela aqui em 15 setores diferentes, por baixo. Se é que quando a gente está gravando, ela não fez um M&A e tem um setor novo aqui. Exato, e hoje é um dia de Prime Day, né? E hoje é um dia de caixa, então assim, dá segurança de que está indo tudo bem. Então, o que eu tive que aprender é literalmente, cara, novos modelos de negócio, muito, entender real comportamento de consumidor, porque falar, eu coloco o consumidor no centro, toda empresa fala. Você criar mecanismos para você realmente ouvir e transformar isso em produto e serviço e lançar como startup lança, que é pequeno, controlado para aprender, e não como grande empresa normalmente lança, que é gigante, ativação nacional. E com resultado mensurável de curto prazo, né? Exato. Foi para mim, acho que os grandes avenidas, assim. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu trocava bastante lá, que cara, novos negócios é um tripé de tecnologia, modelo de negócio e comportamento do consumidor. Você vai achar ali, para o nosso negócio, uma nova oportunidade. Só que você vai testar 10, 2 vão dar certo. Como é que você se vira para explicar os 8 que deram errado? É teoria do portfólio. Nunca explica um caso, explica o portfólio. Era assim que eu era mensurado. Você, quando você começou a construir toda essa plataforma, né, dentro da IB InBev, você então poderia dizer que a cultura foi favorável a você implementar o modelo? Exato. E tem um negócio, Léo, que eu acho que é importante falar, assim, não fui eu, né? Assim, você tá falando de uma empresa que, se você entrar no LinkedIn agora e escrever diretor de inovação AB InBev, tem 50. Assim, se você escrever gerente, tem 200. Uhum. E isso é bom. Assim, melhor que isso é a palavra inovação sumir e você virar algo muito específico. Eu sempre falo... Inovação ser tão inerente ao negócio que ela não precisa mais ser dita, né? Exatamente. Assim, eu sempre falo que você precisa de uma área de inovação para começar? Talvez sim. Normalmente as empresas não têm nenhuma área de inovação, aí é criada uma área de inovação que, quando dá certo, é copiada, e aí viram 10, viram 50 áreas, a ponto dessas áreas serem tão específicas que elas perdem o título inovação e vira o CVC, o Corporate Venture Building, o fomento ao ecossistema, o P&D, o Go-to-Market. Essa evolução é natural. Você pega nas empresas como Google, como Amazon, não tem diretor de inovação, mas tem todos os outros casos específicos que eu te falei. Isso é bom. Então, a hora que você tem a descentralização da inovação na companhia, o meu papel ali era muito fomentar ecossistema para achar as melhores startups e criar essas pontes, né? Programas, sim, incubadoras, aceleradoras, às vezes até recrutamento. Talvez o maior gap de qualquer empresa hoje cara, eu preciso fazer um monte de coisa, mas eu não tenho o perfil aqui para fazer esse monte de coisa. O desenvolvedor, o cientista de dados, o profissional de UX, ele olha hoje para as empresas tradicionais e fala, mas por que eu vou trabalhar lá mesmo? Não é nem que é uma questão de ele não gosta, é bem antes, assim, ele não sabe nem que dá para trabalhar nessa empresa, assim. É uma pergunta que eu sempre falo quando tem alguém que... porque os convidados que transitam aqui no podcast, eles estão no mundo corporativo, nas startups, estão empreendendo, enfim. E hoje, né, o profissional que está ligado a tech e inovação como um todo, né, growth, como marketing e tudo mais, você tem tantos destinos possíveis, né, que aí vira uma competição, né, de todas as indústrias pelos mesmos profissionais, porque quando você fala de tecnologia e inovação, basicamente em todas as empresas tem lugar, né? Exato. E eu acho que quem está resolvendo bem essa equação é quem está formando. Porque o que você percebe?
Cara, você percebe nas grandes empresas de tecnologia um turnover alto. As pessoas não ficam 10, 20 anos igual, por exemplo, um sócio da Ambev ou um VP do Itaú. Eles ficam 2, 3 e vão para um outro desafio. Que já tá na cultura profissional desse, né, desse cluster, vamos dizer assim, né? Exato, exato. E quem acaba ficando, muitas vezes, fica caro para a companhia. A própria Apple, esses dias, por conta de todo o movimento que a gente está vendo de threads, Twitter e tudo mais, remunerou muito bem seus principais desenvolvedores para não perder. Só que isso não é sustentável. Você vai inflacionar o mercado de um jeito que não vai dar mais. Então, a hora que você pega e começa a formar e faz a sua base ali do profissional de tecnologia, você percebe um profissional que fica mais tempo, Sim. que é muito Porque mais tá mais grato, conectado à cultura, né? que E tem a não à cultura, oportunidade, né? que o turnover é menor. E aí, nas pontas ali em cima, você vai fazendo contratações pontuais para promover o peer-to-peer learning. Porque no mundo de tech, tem muito desenvolvedor que fala, eu quero trabalhar com a pessoa tal, porque lá eu sei que eu vou aprender, que lá tem um desafio bacana. Cara, recrutar, sei lá, no Zé Delivery há 8 anos atrás devia ser bem difícil. Hoje eu não vou falar que é fácil, sim, mas as pessoas conseguem minimamente já se enxergar ali. É um destino possível. Exato, exato. Então, acho que assim, esse trabalho, cara, isso demora muito. E é difícil, porque o executivo hoje que está numa cadeira de uma grande empresa, na média, ele fica 4 anos. Ele fazer um playbook ali de 5 anos, ele literalmente deixar alguma coisa que ele não vai entregar. Ele tem que ter uma visão de transcendência do tenure, do período que ele vai estar naquela companhia, né? Isso eu vou agradecer a Ambev mais na minha vida, assim. Ele tem que ser dono. Ele tem que entender e todos os mecanismos têm que, de fato, acontecer para que ele, sendo dono, ele vai ter muito mais crescimento de carreira, dinheiro, poder, reconhecimento, se a empresa crescer. E não se a área dele crescer. Dá para fazer isso. Dá para você literalmente acertar os incentivos e colocar os processos corretos para essa roda funcionar. Tem exceção? Tem problema? Tem um monte, mas dá para fazer. Então acho que assim, você ser dono de alguma coisa, você se sentir dono de uma grande empresa, que muita gente critica e tá tudo bem, talvez seja o jeito certo de você pensar projeto de longo prazo. Se não, cara, as pessoas vão ali tocar o curto prazo. Os incentivos estão todos feitos para as pessoas entregarem o curto prazo, serem promovidas, ganharem um super bônus e depois fazer outra coisa. Pode ser outra coisa dentro da própria empresa, pode ser outra coisa fora. Agora, quando você fala sobre essa construção que você fez, né, por mais ou menos 5 anos, e que um ponto também que você falou, né, você falou do case do Zé Delivery, ele ser um destino possível para os profissionais de inovação hoje, né? Porque a marca está formada e tudo mais. Mas você acha que o legado do que você construiu lá, ou que você ajudou a construir com mais gente, de tornar a AB InBev uma referência em inovação e um destino possível para muitos profissionais, você acha que isso é um dos maiores cases assim, do que você pode ter construído? Eu acho que ter educado a companhia e esse tema ter virado uma realidade é algo que eu vou mergulhar, assim. Cara, eu acho que eu me orgulho mais de ter encabeçado a formação do board da Ambev em inovação e tecnologia do que de qualquer projeto. Porque isso é core. Isso é literalmente a sementinha que você tem que plantar para realmente a companhia conseguir crescer sustentavelmente por 10, 20 anos. Eu acho que no fim eu fui um professor lá. De verdade, tinha alguns VPs que falaram, cara, e aí, professor? Tipo, então, eu achei isso muito bom. E tem uma coisa que eu não falei ainda publicamente, que eu acho que vale comentar aqui, que é, no fim do dia, em 6 anos de Ambev, nos 3 primeiros anos eu acho que eu era muito conhecido, porque eu era literalmente a pessoa responsável por inovação, por startup, mas nos últimos 3, eu não sei se as pessoas sabiam exatamente o que eu fazia, porque a inovação descentralizou. Tinham várias áreas fazendo. Tinham pessoas, inclusive, melhores do que eu fazendo inovação. E pro ecossistema, eu comecei a ficar conhecido. Porque por conta de tudo que a gente fez nos primeiros anos, eu comecei a receber muita empresa na Ambev para fazer benchmark. Para falar, cara, como é que vocês fazem tanto negócio com startup? Como é que vocês constroem coisas aqui dentro? Cara, como é que é essa relação com empresas de tecnologia que você está fazendo? E aí, se você olhar, foi quase um erro estratégico de carreira. Se eu quisesse virar VP de inovação global,
eu cometi um erro de perder muito da conexão com dentro da companhia, com stakeholders internos, e ser muito mais conhecido no ecossistema. Criou uma arbitragem natural, e hoje eu tô aqui muito mais próximo do ecossistema por conta dessas decisões. Aquela coisa que o Steve Jobs sempre falou, né? Ligar os pontos. De trás para frente. Você não consegue. Você Exato. não consegue, na hora que você tá fazendo, olhar para frente. Você só consegue agora. Agora eu olho para minha carreira para trás e falo, cara, eu tava me colocando nessa cadeira com todas as decisões que eu tava tomando. De forma inconsciente agora, você não pensou na tua agenda, na ascensão do organograma da AB InBev, você fez o melhor para a companhia, e tanto que tá lá perene, né, o resultado de tudo isso, e isso te catapultou pro ecossistema, né, como um todo, né? E tá tudo bem. Sim. Assim, de verdade, não foi uma saída traumática, eu não fui demitido, não é nada disso, assim, foi uma decisão pessoal. Cara, uma decisão que mais ou menos em setembro, outubro de 2022, eu tava conversando com o diretor de comunicação lá, e ele me falou isso, e eu falei, pô, mas pode ser bom. Assim, não, é ruim, eu sei, mas pode ser bom. E a decisão era muito simples, assim, ou eu gastava tempo fazendo o meu endomarketing, literalmente tentando reconquistar muito dos stakeholders que eu tinha lá dentro da companhia, ou eu ia pro ecossistema. A hora que eu decidi, putz, eu quero ir pro ecossistema, eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? E tem um segundo ponto que é, cara, mas eu vou sair daqui? Pô, na boa, assim, eu acho que eu tô numas cadeiras, se não a mais legal de grandes empresas trabalhando com inovação, uma das mais legais. Em todo o mercado, com certeza, né? E Absoluta. aí, você começa a ter vários questionamentos que vêm com tudo, assim, do tipo, quanto realmente eu consigo ser só o Bruno? O Bruno Stefani, quanto eu sou só o Bruno da Ambev? Se eu sair daqui, perder o meu e-mail, o meu Perdeu cargo, o crachá. perder o crachá, cara, como é que vai ser o dia seguinte? Cara, essa decisão, a hora que ela confronta você, Eu acho duro. que quando você vai sair de uma carreira de sucesso e ir para uma carreira solo, seja empreendendo, enfim, eu acho que esse é um dos grandes medos ou receios, né, de quando perder o crachá, se a marca pessoal, ela transcende independente da marca da companhia, né? Total. Porque, assim, que é um negócio que você falou, você. Cara, grandes empresas são times. Você é uma peça ali. E eu acho que muito do que eu fiz teve a exposição que teve porque eu tava num time famoso. Num time que jogava no horário nobre sempre. Sim, se você fosse o único craque do time, não ia fazer chover, né? Ou se Com eu jogasse certeza. numa empresa muito menos conhecido, É eu verdade. podia fazer coisas muito melhores e Mas ninguém ia nunca saber. ninguém ia ver. Você teve uma soma, você falou algumas vezes a palavra sorte, mas é uma soma de condições que confluíram, né, no tempo certo. Eu acho, inclusive, no tempo que o mercado estava permeável a falar sobre inovação, né, sobre inovação corporativa, Open Innovation, por aí vai, né? Não, eu acho que assim, eu acho que a vida ela dá os números premiados para as pessoas algumas vezes. Só que você tem que ir lá e jogar. Não adianta só saber. Cara, eu acho que eu tive sorte, mas assim, eu entreguei. Eu tive resultado. A sorte que me foi dada virou alguma coisa relevante. Por estar numa companhia de exposição absurda, tudo que eu fiz apareceu. Óbvio, você vai ali sabendo como jogar, mas foi o que eu te falei. Eu cometi, pensando como um executivo, se eu quisesse ser um executivo de carreira, eu cometi um erro estratégico de não alinhar e fazer as parcerias corretas. Ainda bem que o seu objetivo, o seu endgame não era ser esse level, né, da companhia que você tava, né? E tanto que organicamente as coisas foram acontecendo, né? Total. Bruno, você falou, né? Eu acho que o meu maior case lá foi a construção do board, né, de inovação, que garantiu a perenidade de inovação como um todo, né? Mas que, para a gente falar um pouco dos cases, né, na AB InBev antes da gente virar para a fase atual, quais os grandes cases que o mercado hoje vê, assim, né? Porque do lado do consumer, o Zé Delivery é uma óbvio, né? Mas o que você destacaria como os grandes projetos que o mercado talvez nunca tenha visto? É engraçado você comentar do Zé Delivery, porque ele é óbvio hoje, né? Você pensar em 2015, em a Ambev criar o Zé Delivery, é você falar pro dono do bar que você vai tirar clientes dele.
Sim. Porque você, Ambev, vai começar a atender em casa. É o típico caso da canibalização, do potencial canibalização de canal, que toda indústria que tem canal de distribuição tem como medo quando você vai fazer o D2C, né? Exato. E do ponto de vista do relacionamento, é o vendedor da Ambev ali falando, eu estou te traindo. A minha companhia está entregando cerveja na casa das pessoas. E aí, olhando grandes cases, cara, eu acho que o playbook de conexão com startup talvez tenha sido o grande case. Ambev, número de 2022, faz entre 300 e 350 negócios com startup por ano. Isso é um número gigantesco. Assim, se você dividir em dias úteis, são 2 contratos por dia, mais ou menos. Exatamente porque a inovação está descentralizada. Não depende de uma área, não depende de um único diretor. Então, saber fazer isso, saber atrair, escolher a melhor startup, pagar rápido, testar e jogar fora aquilo que deu errado e botar dinheiro naquilo que deu certo, para mim, em termos práticos, assim, tático mesmo, operacional, cara, é o que eu olho e falo, poxa, isso é bacana. Eu acho que a gente aproveitou a cultura da companhia, que lá atrás já fazia muito negócio com agência de publicidade, e depois a tecnologia foi chegando, virou startup, empresa de tecnologia. Então, Que curioso você falou, né, de agência de publicidade, porque em determinado momento eles eram os meios para se chegar em determinados fornecedores, vamos dizer assim. exatamente. E a hora que você vai descobrindo que você pode ir direto e que isso é vantajoso por N motivos, você gosta, né? Você fala, poxa, é rápido, é barato e entrega resultado que mexe ponteiro e eu consigo ver no curto prazo. Agora, você falou uma coisa que, se está disseminado da companhia inteira, você fazer esse playbook, porque você teve que criar uma trilha de fazer negócio diferente do tradicional. Porque uma coisa que me chamou a atenção que você falou agora é pagar rápido. Sim. Isso é outra trilha de negócio do que o tradicional de fornecedor de uma companhia como a AB InBev, né? Total. E tem um ponto aqui, Léo, que acho que é não óbvio também. Que até uma pergunta que uma vez o VP de compras me fez. Ele virou e falou, Bruno, mas por que eu preciso tratar diferente uma grande empresa de uma startup? E é uma pergunta bem honesta, tá? E aí você olha e fala... Porque ele tem os incentivos dele também. Também. Na cadeira dele. Também. Mas ali, conhecendo a pessoa, era uma pergunta honesta mesmo. E você fala, e cara, puta, é verdade. Não sei se eu deveria. Porém, se o que eu tô fazendo é realmente inovação e se eu tô trazendo uma startup pela primeira vez para testar algo novo, a prova de conceito, o piloto, tem que ser diferente. Eu tenho que incubar e ver realmente como que eu faço isso e ver se isso realmente escala ou não. Porque fazer piloto, fazer prova de conceito, uma grande empresa consegue fazer. Qualquer piloto que eu quisesse que desse certo, daria certo. Eu posso colocar um caminhão de dinheiro, um caminhão de gente ali e vai sair. A dificuldade não é essa. A dificuldade é como é que eu escalo aquele piloto para ele virar realmente um novo negócio para a companhia. A Ambev não é uma fábrica de piloto, é uma fábrica de novos negócios. O piloto é só o primeiro passo. Fazer isso é super difícil. A maior parte das empresas hoje, tem diversos reportes de diversas consultorias destacando esse ponto, as empresas hoje são fábricas de pilotos. Elas fazem um monte de coisa que dá certo, mas não consegue escalar. E aí, cara, você tá rasgando dinheiro. Porque fazer piloto funciona se depois você escala. O ponto, que é o ponto da descentralização, você precisa envolver a área de negócio que vai receber esse piloto, que vai receber essa prova de conceito, que vai receber esse empreendedor no dia 0 pro jogo. Não adianta você chegar e falar, olha, fiz uma entrega por drone aqui no Rio de Janeiro, testei nos últimos 2 anos, foi um sucesso absoluto e agora eu quero colocar no Zé Delivery. Quem disse que o Zé Delivery quer? Quem disse que ele tem dinheiro? Quem disse que tá na estratégia dele? E pode até querer, mas ele não tá envolvido. Exato, assim, então você trazer essa área e entender que são pessoas ali também é super importante. Isso eu acho que a gente aprendeu a fazer dentro da companhia, e não tô falando só de digital, eu tô falando de lançamento de produtos também. Se você olhar, as grandes empresas, as grandes cervejarias no passado faziam lançamentos nacionais. Cara, e se dá errado hoje? Como é que você vai fazer um grande lançamento de um mundo de cervejas hoje num universo cada vez maior que você não tem controle? Porque são diversas variáveis ao mesmo tempo. Você não consegue medir.
Agora, se você lança numa única cidade, aprende, escuta consumidor, depois cresce para o estado, depois cresce para a região, depois para 2, 3 regiões, depois nacional, você vai fazendo aquele crescimento ser fluido. E ele é previsível. Então, você pode estopar a hora que você fala, cara... Dá um case de uma marca que vocês fizeram isso. Michelob Ultra. Depois da pandemia, eu acho que a gente viu uma tendência de saudabilidade muito grande. Falou, putz, as pessoas querem continuar bebendo cerveja, mas elas têm muito mais preocupação com o corpo. Michelob Ultra foi uma marca que é uma marca internacional, veio pro Brasil e você começa literalmente numa cidade. A gente começou em Florianópolis, foi crescendo, crescendo, crescendo e a gente foi colocando dinheiro. Se tivesse dado errado, era o erro barato. Dando certo, você vai investindo cada vez mais. É literalmente lançar uma marca de cerveja igual uma startup faz. Olhar Assim, dado e depois ir fazendo esse rollout. é receita de bolo. É que a legal. gente acha que a inovação corporativa ela é muito Ela é diferente. tecnologia. Não é. Aham. É comportamento do consumidor. Tem uma coisa que eu brinco, que é... Acho que isso não serve para Ambev, que serve para qualquer empresa que vende álcool, né? Se você tem uma relação de beber e dirigir, você sempre tinha que colocar o disclaimer, se beber não dirija. Isso é você olhar a empresa na visão do executivo e colocar ali tudo que você precisa para ser comply à legislação. Se você está realmente preocupado com o consumidor, você teria inventado o Uber ou o 99 Táxi, porque aí você resolve o se beber não dirija. E talvez você criasse um negócio muito maior do que a empresa que você está. Essa diferença de como você olha uma situação muda o jogo. E o ponto do comportamento do consumidor, de colocar o consumidor no centro, cara, ele é responsável pela maior parte dos grandes negócios. Eu brinco bastante dos cases de Uber e Airbnb, né? Por algum motivo, nos últimos anos, as plataformas conseguiram comoditizar segurança e confiança. Você tem total segurança de entrar num carro de um estranho às 2 da madrugada e ir do ponto A ao ponto B por um motivo que você não sabe nem explicar. Não, mas a nota dele aqui é 4.97. Também, mas você nem sabe quem é a pessoa que está dirigindo. É que agora a cultura está incorporada. Exato. Né? O Airbnb, você vai para um país que você nunca foi, se hospeda na casa de uma pessoa que você não sabe quem é, e tudo bem, porque tem 152 reviews positivos. Sim. É muito maluco isso. O poder de uma plataforma de arbitragem, né? O poder de literalmente transformar confiança e insegurança em commodity. Você nem discute. Você pega ali uma casa e fala, tranquilo, eu vou ser recebido pelo Sr. John Williams em Londres e tá tudo bem. Você não Nada sabe- vai acontecer. Você não sabe nada sobre ele e tá tudo bem. E funciona. Então, eu acho que a grande empresa, ela por muito tempo, e isso acontece muito com as líderes de mercado, ela tinha a prerrogativa de conhecer o setor. O problema é que não tem mais setor, e o problema é que o comportamento do consumidor muda a cada, sei lá, 2, 3 semanas. Pega redes sociais. Em 3 anos, e aí obviamente com uma pandemia no meio, a gente saiu de vídeos curtos para lives, para Clubhouse com áudio que a gente achou que ia ser o futuro, voltou agora para vídeos curtos de novo, e estamos falando de Twitter e threads ganhando força. Você fala, cara, e aí? O que é, entendeu? E uma grande empresa tem que colocar dinheiro em tudo, tem que estar em todos os lugares. Tem que Isso estar testando tudo. tem que estar testando tudo. Só que, de novo, o playbook de como é que você faz teste, ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Quando você vê o mercado como um todo, né, as grandes empresas, você vê esse padrão de comportamento sendo replicado do ponto de vista da cultura de como a transformação digital acontece, né, baseado em pessoas, baseado em colocar o consumidor no centro, e de fato isso permear a companhia como um todo, vindo top-down de quem, né, dos principais stakeholders. Você vê muitos casos acontecendo ou você vê o inverso acontecendo mais vezes? Cara, eu vejo poucos casos, e dói falar isso, mas é assim, você vê normalmente a tentativa de transformar a organização de um grupo de heróis que se junta e às vezes rebeldes e vira uma área e vira um grupinho com budget e tal. Cara, não funciona, não vai dar certo. Assim, de baixo pra cima não vai. Tem que ser ao contrário. Só que são pouquíssimos casos de empresas que você olha o board, o dono, empresa de capital fechada, ou o CEO falando, a gente vai fazer a reinvenção do negócio, a gente vai fazer a transformação. Se relacionar com startup, testar, é só parte do playbook. E é o capítulo 2 de um livro de, sei lá, 20 capítulos.
Então eu acho que, infelizmente, isso só acontece quando a companhia está indo mal. Se você pegar muitos casos no Brasil de empresas que fizeram uma grande transformação digital, é porque o negócio estava indo mal. E quando você está indo bem, é mais difícil ainda. Por que você vai falar do novo, do se transformar numa empresa que está crescendo, numa empresa que tem 70%, 80% de share do mercado, com crescimento, com margem? É difícil, assim, parece papo de maluco. E naquela história de o executivo não está incentivado a pensar o médio prazo, fica uma conversa esquisitíssima, assim. Tipo, parece que você não entendeu o jogo, né? E eu acho que esse é o grande erro, muitas vezes, desses heróis, desses rebeldes que querem fazer uma área de inovação, que querem fazer a mudança, que é, eles acham que a companhia precisa enxergar a inovação, que a estratégia da companhia precisa olhar para a inovação. Só que ao contrário, esse grupo precisa entender a estratégia da companhia, que muitas vezes não é claro, que muitas vezes não é fácil de acessar, e levar a inovação para lá. O caso da Ambev, o caso do Itaú, o caso da Magalu e das empresas que realmente cresceram muito nos últimos anos, é isso. A inovação foi para dentro da estratégia, e não o contrário. Agora, nesse momento, você fez a transição, você pulou a ponte e... Como que é? Queimou a ponte, né? Tem um ditado, né? Que você pula a ponte e queima o caminho, né? Para não ter volta. E eu imagino que nesse momento você deve ser procurado por outras grandes empresas ou por executivos que te conhecem. Tipo, chama o Bruno para resolver o nosso problema de inovação e transformação digital, como se você fosse... Claro que você tem todo o repertório, você tem toda a sua história, tudo que você fez, mas você não é o salvador da pátria, né? Não. Como é que funciona esse momento onde todo mundo acha que se chama o Bruno, vai dar um resultado aqui? Cara, primeiro que assim, eu tô meio que me entendendo, né? Não tem Qual é o meu papel? Qual é o meu papel, o que vai ser o produto, o que não vai ser, o que eu quero fazer, o que eu faço bem, o que o mercado precisa. Isso aconteceu bastante, tem acontecido bastante. E a primeira coisa que eu falo é, cara, para qualquer empresa que eu der o playbook de inovação da Ambev e falo, copia, vai dar errado. Se eu pegar o playbook e entregar e falar, aplica, vai dar Escrever errado. um livro, né? Esquece, assim, não, cara, é um negócio que é alfaiataria. Tem que ser feito para aquela empresa, para a estratégia e para a cultura daquela empresa. Não tem atalho. Demora, não quer dizer que precisa ser lento, mas demora. Você pode ir rápido, você pode literalmente, eu acho que aqui eu ajudo muito a construir os processos, a construir os valores, a acessar o ecossistema, a mostrar resultado, mas... Não tem atalho, né? Não tem, cara, não tem atalho assim, demora, é difícil, vai custar dinheiro, tem muita gente na organização que não vai querer fazer, por N motivos, e a gente precisa identificar tudo isso. Bruno, tem muita gente também no mercado que te procura hoje querendo fazer o mesmo movimento de sair, né, de uma grande organização, seja para empreender, seja para ir para uma startup, né? Você também é quase um guru, oráculo, consultor de passos de carreira? Cara, eu costumo ser bom em acertar as coisas que vão acontecer. Então, parte do que tá acontecendo tava no meu radar, assim. Eu achei que fosse acontecer mesmo. Em grandes empresas me convidando para ser conselheiro, board, consultoria, vaga formal, cara, quer ser diretor aqui, quer ser gerente, quer ser VP. Isso tava no meu radar. Da aula, da palestra, tava. Não tava no meu radar a quantidade de ligações, de mensagem, de cold call no LinkedIn, de... Cara, vi um podcast que você gravou, fiquei sabendo que você saiu da Ambev e tô pensando em fazer o mesmo movimento. Assim, eu achei que eu ia falar isso para 2, 3 pessoas. Estamos falando aqui de um número entre 50 e 100. Mas de posições diversas. Ou a maioria ligada à inovação especificamente? Não. Cara, amigo que trabalha em banco, empresa de óleo e gás, agro, tem de tudo. E vai desde, a gente é amigo, então queria trocar uma ideia, tô a fim até de abrir valores, de quanto eu ganho, como é que eu deveria me planejar, o que eu deveria fazer. E assim, eu virei e falei, cara, isso poderia ser até um produto, assim, poderia ser algo que eu faria como uma empresa.
Mas engraçado que a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é: bacana, eu entendo o que você tá passando, isso foi a minha vida nos últimos meses antes de sair da Ambev, de pensar essa transição e tal. Mas o primeiro conselho que eu te dou é: não faça o que você tá pensando em fazer no impulso. Porque se você não se preparar financeiramente, se você não tiver uma rede realmente de relacionamento, se você não tiver claro como é que vai funcionar o seu negócio, esse negócio de empreender carreira solo, na espontaneidade, confiando no seu retrospecto, vai dar bem errado, tá? Esse pode ser o grande risco do cara perder o crachá e dar ruim, né? Dá ruim, e aí ele vai ter que buscar um crachá menor em outro lugar. Então ele vai comprometer E como anos. storytelling pro mercado é ruim. É péssimo, né? Assim, porque... Não, e eu acho que é pior pra pessoa. Porque, cara, vai na sua cabeça mesmo. Sim. Você pensou um monte de coisa que Tirar deu autoestima, tudo né? errado. Se você quer sair da empresa que você tá, provavelmente as coisas não estão às mil maravilhas lá. Então, assim, é como se você estivesse empilhando fracasso, e aí é fracasso mesmo. E não é nem passo pro sucesso, você só pegou o caminho da descida. Então, isso, cara, foi um negócio que me surpreendeu, assim. A gente sabe que as pessoas estão infelizes, que eu acho que muita gente repensou carreira na pandemia, tudo bem. Mas faz um movimento controlado, se prepara. Acho que tem oportunidade? Acho que tem, mas são para poucos. Então, porque do jeito que você está falando, parece que existe um movimento, uma energia potencial reprimida de um êxodo do mercado corporativo. Eu acho que é o contrário, tá, Léo? Eu acho que tem muita oportunidade, barreira de entrada baixa em muitas coisas que a gente tá vendo por aí. E querendo ou não, o que é péssimo, mas acontece, a gente pega a exceção e usa como regra. A gente vê... É verdade. A Virgínia vendendo 22 milhões em X horas e fala, eu consigo vender 1% do... Não consegue, porque ela não vendeu 22 milhões em 12 horas, em 24 horas. Ela não construiu nesse tempo, né? Ela fez anos de trabalho para ali ela acertar, entendeu? A gente fala do chat GPT, né? Que é o tema da moda, é o aplicativo que todo mundo usa. Fala, nossa, é um sucesso do dia pra noite. A OpenAI de 2015. Sim. Eles estão ali há 8 anos para ser um sucesso do dia pra noite. AI é um assunto que tem décadas, né? A gente só viu uma interface B2C. Exatamente, né? Exatamente. Zé Delivery. Que sucesso agora. 2015, 5 anos ali se provando. Colocando dinheiro. A Ambev não conseguiu matar. Não que não tentou, mas não conseguiu. Tem até brincadeira ali de VPs e diretores falando, não, só eu tentei matar 3 vezes. Agora vira piada, né? Assim, no bom sentido. No bom sentido. Mas, cara, é um negócio que você precisa gastar tempo. De verdade, assim. E eu acho que carreira é algo que você precisa gastar muito tempo. As pessoas, de novo, muitas vezes estão na grande empresa e a carreira dela vai sendo levada pelas oportunidades que outras pessoas vão colocando. Você dificilmente para e pensa na sua carreira. E mesmo quando você pensa, se você é um executivo por muito tempo, você não tem tantas opções assim. Você não tem 20 coisas que você pode fazer. Você tem 2, você tem 3 nos melhores casos, assim. Então... E existem alguns, talvez poucos momentos que você pode tomar boas decisões numa janela específica, não é? Exato. Em relação ao direcionamento. Exato. Isso todo mundo que trabalha em grande empresa, é executivo há muito tempo, sabe? Cara, eu quero ter um cargo X. Você começa a se preparar 2 anos antes. 3 anos antes. Já começa a mirar, você começa a ativar, você começa a sinalizar. E com concorrência interna, né? E com concorrência interna de gente boa. Cara, passou de gerente para cima, todo mundo é muito bom. Assim, em empresas de alta performance, em grandes empresas, tem pessoas que você fala, nossa, a pessoa é mais ou menos... É bem pouco provável que você encontre. Tem, mas não tem muito. A média é muito boa. Então, você precisa se preparar. E você tem que se preparar e continuar entregando ao curto prazo. Você tem que ser literalmente ambidestro com a sua carreira. O que é muito dito, né, em vários sentidos do ponto de vista de inovação, seja da organização ou do profissional, né? Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, que você falou que quando eu falei do êxodo potencial de executivos, né, seja para empreender ou para ir para startup,
você me deu um insight de que, então, na verdade, tem os dois movimentos, Tem. né? Então tem o executivo que está infeliz e quer testar outros caminhos, Sim, mas também, a partir do momento que as empresas precisam trazer inovação para dentro, para fazer parte do DNA, abre essa lacuna de preencher essas cadeiras com gente de fora, né, que possa arejar essa cultura, de certa forma, né? sim, sim. E, cara, o movimento do executivo que vai pro ecossistema, eu vi alguns casos de sucesso. O contrário eu ainda não vi. Quem é o founder do mundo de startup que vai para grande empresa e cria uma carreira de sucesso, existe, óbvio, eu só não conheço. Mas eu acho que não existe numa quantidade que você fala, poxa, é uma tendência. Isso é legal, porque eu vejo por vários prismas o que você está falando. Por exemplo, quando uma grande empresa incumbente adquire uma empresa menor de inovação, uma startup, e os founders vão para a companhia e ficam lá por um tempo até o seu earnout, né, vestir, né? E aí, só que na cabeça, os empreendedores muitas vezes estão só querendo vestir o earnout para sair o quanto antes. Alguns deles não aguentam e deixam dinheiro na mesa e saem. Você deve ter visto isso acontecer, né? Mas existem aquelas raridades de empreendedores que conseguem se adaptar e virar um executivo dentro de uma companhia. Eu falo isso porque por ter um negócio, né, que é uma mistura de agência e consultoria, eu vi já no mundo de publicidade agências menores serem adquiridas pelas grandes holdings e o founder virar um executivo da grande empresa e fazer carreira. Vi recentemente em algumas startups, alguns poucos se adaptarem e virarem parte da estratégia do big business, né? Mas é curioso essa visão. Até porque é um movimento recente, né? Grande empresa adquirir startup numa quantidade que esses casos podem ser estudados é super recente. Bom, vamos lá. O que a gente vive hoje no Brasil é super recente, né? Sim. A gente não tá falando de uma história de inovação que começou, e a Endeavor sempre fala disso, que com empreendedorismo sendo uma palavra que foi pro dicionário nos anos 2000. Assim, antes você empreender era, nossa, não conseguiu crescer numa grande empresa, né? Não conseguiu arrumar um bom emprego, teve que pegar um plano B e construir o próprio negócio. Hoje é o contrário. É muito parecido com... Eu entrevistei uma vez aqui uma pessoa muito especializada em vendas, né? Falei assim, a vendedora é quase que uma subcarreira, né? Empreendedor era isso 15 anos atrás, né? Exato. Sei lá, eu acho que olhando cases de executivo que saiu pro ecossistema, me veio agora o nome da Cris Junqueira do Nubank. Era super executiva do Itaú, saiu, parece que deu certo. Parece. Acho que tá indo bem. E eu tenho dificuldade de ver um grande expoente, de você olhar e falar, cara, quem que é o founder esse de uma grande empresa founder que transformou um incumbente. Exato. Né? Assim, eu tô tentando aqui, não cheguei nesse nome, assim. Talvez falte o grande case pra gente começar a entender os outros, mas o contrário já existe bastante, assim. E é o natural, né? A gente sabe que o empreendedor de sucesso não é o da garagem de 20 e poucos anos. Ele tem 40 plus, foi executivo, identificou um problema, viu que era um problema do setor. Se adaptou à incerteza. Saiu, achou uma solução que resolve o problema, essa solução virou uma empresa e virou um sucesso. Antes da gente abrir a câmera, a gente estava falando de uma questão, né, que era a sua tese de doutorado? Doutorado. De o que faz uma grande empresa, às vezes, olhar pelo retrovisor a inovação acontecendo e ela ficar paralisada ou não conseguir agir, apesar de... Não é que ela não sabe, ela tá vendo, né? Mas tem elementos que fazem com que a inovação não aconteça dentro de uma empresa estabelecida, né? Conta um pouco sobre isso. Tá. E acho que quando eu tava lá pensando de como é que a gente constrói novos negócios, eu fui tentar copiar, né? Eu falei, mas quem faz isso bem? Quem faz novos negócios dentro de casa? Porque eu tinha 3 times. Eu tinha um time de startups que olhava a curto prazo e literalmente era a busca de uma solução para resolver um problema pontual da companhia. Tinha um time que olhava a médio e longo prazo, que a gente fazia muito com grande empresa de tecnologia, que atuava muitas vezes como investidor ou um grande parceiro desses projetos, porque eu não tinha budget para apostar tanto assim em coisas de médio e longo prazo. Só que nem tudo é longo prazo, nem tudo é solução pontual. Tem coisas ali que você precisa construir.
que você precisa olhar e falar, cara, eu vou fazer um banco aqui dentro, eu vou fazer uma empresa de energia, eu vou fazer um direct to consumer. Isso não dá para fazer com startup. Você pode até adquirir uma startup como parte do processo, mas é um negócio que tem que sair com o selo da grande empresa, tem que ser feito lá dentro. E olhei e falei, cara, não tem. Quem que faz isso bem? Assim, empresa tradicional, copiar Google, Amazon, cara, não vai rolar. Não é a nossa realidade. E aí eu olhei e falei, cara, não tem. E numa das conversas com o Silvio Meira, que hoje é meu orientador de doutorado, ele olhou e falou... Tá ruim de orientador, né? Não, jovem é bom, é bom. E aí eu olhei e falei, cara, quem que eu vou copiar? Você tá falando aí de 2019, 2020. Não achava mesmo. Falei, pô, conversar com o Silvio. Silvio tava montando a primeira turma de doutorado no César, lá em Recife. Falou, cara, não tem mesmo, vamos fazer junto, vem cá fazer o doutorado comigo. Isso 3 anos depois, né, agora, a gente chegou na conclusão que tem 3 motivos pela qual a grande empresa não consegue inovar. A gente chama de um excesso, uma falta e um ataque, que é excesso de governança na grande empresa. Sempre tem aquela conversa de, não, mas isso precisa passar pelo comitê de jurídico, comitê de risco, comitê de compliance. Não, isso tem que estar alinhado com a área XPTO. Ah, não, o fulaninho da área tal precisa saber, ele precisa estar envolvido. Cara, para criar novos negócios é muita incerteza, é muito risco, é muito teste pontual. Se você precisar fazer essa quantidade de alinhamentos, você vai desistir. Você não vai fazer. A maior parte dos negócios ficam aí. O segundo motivo, que a gente chama de uma falta, é pouquíssimas empresas praticam ambidestria de verdade. Tá ali entregando bem o curto prazo, gerando caixa e investindo no futuro. Não tem uma estratégia de inovação contínua. Você tem essa falta do playbook mesmo de inovação que é necessário para você construir portfólio, testar 10, 20, 100 coisas, descobrir o que deu certo e investir naquilo que realmente está dando certo para crescer. Isso não existe em boa parte das empresas. Então, dificilmente você consegue inovar sem isso. E o terceiro, que é o mais grave de todos, é quem que na companhia é realmente remunerado para construir um novo negócio. E aí, você começa a entrar no detalhe e você descobre, bom, poucas pessoas no board da companhia têm remuneração variável para construir o novo. Construir o novo é deixar parte do curto prazo, da margem, da receita ali e dedicar a construir o futuro da companhia. Você começa a perceber que a maior parte dos executivos de grandes empresas ficam 4, 5 anos na cadeira. Então Eu não tô construindo o que eu vou deixar, tô construindo o que me remunera agora. Exatamente. O meu próximo bônus. E ninguém faz isso de um jeito gritante. As pessoas em grandes empresas são educadas, elas são inteligentes, elas vão entendendo e vão vendo como que tudo funciona. E eu acho que a hora que você entende esses 3 pontos, você fala, cara, é muito difícil. É realmente muito difícil. E tem um outro ponto que tem muito risco você ser o pioneiro de alguma coisa. É mais fácil você ser o fast follower. Sim. Tem diversos artigos científicos que provam, inclusive por ciência, que o fast follower, em determinadas condições, ele é lucrativo. E normalmente são os que dão certo, né? A inovação não é o primeiro. Exato. Né? O primeiro normalmente está no timing errado e toma as flechas, né? Exato. Como bandeirante, né? Exatamente. Contando uma fofoca aqui, o projeto do Cubo, ele já existia quando o InovaBra foi pro ar. Só que o Itaú não colocou primeiro na rua. O Bradesco colocou e ele falou, poxa, agora eu vou. Então é engraçado aqui como você vai percebendo esses movimentos e fala, poxa, tem muita coisa que poderia vir a mercado muito mais cedo, mas está guardado. Acho que o exemplo mais recente que a gente tem é ChatGPT e Google. Exato, isso que eu ia falar, né? Quantas AIs estão incubadas em tantas plataformas das Big Techs que tem muito mais dado, talvez, que a OpenAI, né? Só que não foram os primeiros, né? E estavam lá guardando, só que de repente agora tem que correr, né? Assim, o Transformers, que é a tecnologia por trás do ChatGPT, foi inventado no Google. Só não virou modelo de negócio e produto, porque se virasse e fosse pra rua, a gente ia olhar pro ChatGPT do Google e falar, nossa, mas a pesquisa no Google é ruim, né? Assim, porque o ChatGPT entrega exatamente o que eu tô procurando. Não tá na 3ª página, no 10º resultado ali, e eu tenho que vasculhar e achar, assim. Então você fala, poxa, é uma decisão de negócio.
Mas aí a Microsoft viu e falou, opa, deixa eu entrar nesse mercado. Então, e daí eles foram muito visionários em conectar, né, as plataformas deles, né, Copilot, Office 365 e tudo mais, no ChatGPT, né? Total. E muito rápidos, inclusive. A Microsoft é uma empresa que a gente fala pouco. Mas se você olha em 30 anos, a quantidade de movimentos e transformações culturais e de negócio que eles fizeram é realmente de se estudar, assim. Eu acho que a quantidade de reinvenções que eles fizeram ao longo das décadas de forma perene, né? Porque já era para eles terem ficado para trás se não tivesse uma cultura que transcendesse, né, a primeira geração, Bill Gates, Steve Ballmer e tudo mais, né? Total. E eu acho que a gente vê muita coisa agora nessa gestão do Satya, né? Dela, que a gente vê como eles estão virando outra coisa, né? Exato. O livro, o Refresh em inglês e o Aperte F5 em português, maravilhoso. Sim, a gente usou na Ambev e a gente conversou, inclusive, com o Satya, conversou com o CMO global da Microsoft para entender, cara, como é que vocês fizeram, entendeu? Como é que foi essa transformação? O que precisou ser feito? Tem várias coisas que eles falam ali que você fala, cara, isso serve para qualquer empresa. Por exemplo, como é que a gente tira a média gerência do processo? Não precisa de média gerência. Como é que você faz a conexão quem desenvolve produto e a alta liderança? Porque é basicamente a inovação indo atrás da estratégia, né? Sim. Então, o que eu falei aqui, na Microsoft eles fizeram. É uma ligação direta, né? Direta, não tem middleman ali. Eu acho que isso é super fácil de escrever, de ver, mas de executar é você literalmente demitir pessoas ou realocar pessoas. Você falou de tantos elementos, né, da sua tese de doutorado e agora também, né, dessa forma de inovação que acontece na Microsoft, né? Fica parecendo, né, que são aquelas histórias que quando fala de ciência e biologia, que são as condições naturais que tem que acontecer para surgir vida, sabe? Que é tanta coisa que tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Que parece que a probabilidade é de não acontecer mesmo, né? A probabilidade é de não acontecer, só que, assim, todo mundo sabe o que precisa fazer. A minha tese, ela não é uau, que descoberta. Todo mundo sabe. Eu sempre comento que é que nem emagrecer, né? Você sabe que você precisa dormir bem, comer menos do que você gasta e fazer exercício. Você precisa fazer isso por 6 meses, 1 ano, e tá ok. Assim, quantas pessoas realmente conseguem fazer? Esse é o ponto, que é a máxima do empreendedorismo, né? Não é a ideia, não é a apresentação, é a execução. Exato. Executar isso por muito tempo, para você ver resultado, é muito difícil. Assim, e aí, num negócio que tá dando certo, em uma grande empresa, deixa andar, continua. Entendeu? As pessoas não querem a mudança. Agora, você falou uma coisa, e é um tópico aqui de curiosidade, né? Você falou do Satya Nadella e tudo mais, e a gente também tava falando um pouco antes de começar a gravar, né? O quanto de poder você tinha, né, na cadeira que você tava de acessar quem você quisesse das Big Techs, né? Sim. Eu não sei se eu tinha poder, mas o meu e-mail tinha... o arroba, né? O meu arroba tinha uma força, um engajamento, uma taxa de abertura de e-mail impressionante, assim. E é exatamente isso, assim, porque quando você entende que dentro do ecossistema a grande empresa é um cliente gigantesco das Big Techs e super relevante das startups e parceira de investimento dos fundos de VC e pode trazer bons projetos para as universidades, é só uma questão de você conectar as pontes, acertar os incentivos e ver para onde você direciona cada um dos projetos. Quando você me perguntou do projeto que eu tenho orgulho, cara, criar esse ecossistema e realmente escrever, executar e mostrar resultado é um negócio que esse sim dá para replicar para qualquer grande empresa. A gente consegue construir um ecossistema para toda grande empresa que precisa se reinventar. O que talvez eu não consiga é manter esse playbook de pé por 4, 5, 10 anos. Porque daí você precisa do engajamento da liderança e tudo mais. Né? Por isso que o mérito não é meu. O mérito realmente é da companhia. Que de fato falou, cara, tem um negócio aqui que a gente vai regar por 5, 10 anos, a gente vai usar, a gente vai copiar, a gente vai fazer melhor. E assim, eu saí da Ambev 3, 4 meses atrás, provavelmente a Ambev vai muito bem, obrigado. E eu fui uma parte do capítulo. E tá tudo bem. Assim, não tô triste, não, mas poxa, não queria nada. Assim, o que eu vivi
nos últimos 6 anos, pô, foi maravilhoso. Não teve um fato, teve um fim de ciclo, de olhar e falar, cara, agora eu quero fazer outra coisa. Isso é bom. Sim. Ô Bruno, o que você acha que são os movimentos, sejam de processo, cultura ou tecnologias que vão impactar as empresas mais tradicionais, que terão mais impacto em curto prazo, 2, 3 anos? Cara, E nem sei se 2, 3 anos é curto prazo, né? Acho que não é nem curto prazo. Essa janela. assim, em 2, 3 anos não acontece nada em grande empresa. É verdade. Muda muito pouco, assim, cara. Muda muito pouco. E complementando, o que você acha que são trends e o que você acha que fica mesmo perene daqui adiante? Exemplo, a gente falava de metaverso até o surgimento de ChatGPT, não que uma coisa elimina a outra, mas parece que o holofote muda de direção, né? E tem gente falando que o ChatGPT, ele é o first mover, que talvez não seja o que vai vingar no longo prazo, né, com tantas plataformas. Mas também quando fala de ChatGPT, confunde-se muito, né, o AI como o AI da inteligência, né, do genérico com o específico e por aí vai, né? Mas o que você acha que vai transformar no curto prazo? Cara, eu acho que são os novos modelos de negócio. É a tecnologia como meio virando um produto, virando um novo modelo de negócio. Vou te dar um exemplo. A Amazon começou nos Estados Unidos um piloto onde ela distribui 18 medicamentos, se eu não estou enganado, por $5. $5 incluindo o frete. A hora que ela faz isso, você fica na dúvida se ela virou uma farmacêutica, uma distribuidora de remédio ou uma farmácia. E essas empresas que eu citei não estavam nem vendo esse movimento. A hora que isso começa a dar certo, cara, e aí? O que eu faço? Eu bloqueio, eu tento legislar, eu ligo para o governo e falo não pode? Então, tecnologia virando modelo de negócio é algo que vai acelerar absurdamente. Porque a partir do momento que você tem AI, você tem robô produzindo ali código, sobra tempo para você pensar no negócio. Sim. Porque a AI, inclusive, consegue ler comportamento de consumidor melhor que o humano. Muito mais rápido. A hora que a gente tem ali pessoas arquitetando novas oportunidades, novos negócios, isso é explosivo. Uma grande empresa que consegue fazer isso, ela consegue entender que, cara, tem coisas que eu faço dentro dos meus muros que pode virar uma nova avenida de crescimento. A história da AWS é isso. Sim. De, cara, eu faço tão bem a minha infraestrutura que eu já tinha, né, pro meu e-commerce e marketplace, e como que eu faço isso ser compartilhado e virar um produto, né? Exato. E a hora que você enxerga grandes empresas que fazem muito bem determinadas atividades e que isso pode virar um modelo de negócio, essas empresas ganham margem. Essas empresas ganham receitas não óbvias. Eu acho que isso vai impactar muito. Porque tá todo mundo buscando novas formas de crescer. Especialmente quem é líder de mercado. Se você pegar... Hoje a gente tem uma concentração muito grande, né? São poucas empresas que detêm muito do mercado nos seus setores. Cara, isso deve mudar para aquelas grandes empresas líderes que não se adaptarem, não criarem novos modelos de negócio, porque aí o segundo lugar, o terceiro, que se arrisca mais, porque quer crescer, ele vai olhar e vai falar, bom, eu vou testar. Porque ele vai crescer pelo não óbvio. Ele vai crescer pelo não óbvio e ele vai ter tempo de crescer. Porque a líder talvez não esteja vendo. Ela tá tão focado ali, às vezes, no market share de cerveja, no market share de crédito, no market share de cobre, que ela não tá vendo tantos outros modelos chegando e isso vai dando espaço. A hora que você viu, é o que a gente chama no mundo de inovação de gradually, then suddenly. Sim. Tipo, tava ali. Você que não viu. Depois virou hockey stick, né? Exatamente. E aí vai com tudo. Agora, você acha que com tudo isso a gente tá indo para um novo ponto de inflexão, de transformação de mercado, de comportamento e tudo mais, que a gente vai ver? Porque tá tudo, obviamente, tecnologia cresce de forma exponencial, AI, né, poder de computação e tudo mais. Você acha que em uma década a gente vai ver transformações muito grandes na forma como a gente enxerga as grandes empresas dominantes hoje, para o que isso vai virar daqui a pouco? Eu acho que sim, Léo. Eu acho que sim. Uma velocidade muito maior do que a gente viu até agora. Eu acho que sim. Em todos os segmentos, talvez. Eu acho, assim. E não, talvez, pelas empresas óbvias daquele segmento. É bem provável que
o líder de saúde daqui 10 anos não seja uma empresa de saúde, que a gente tem hoje. Talvez o líder do varejo não seja a empresa de varejo que a gente conhece hoje, assim. Como esse exemplo da Amazon com o medicamento que você falou, né? Aquelas empresas que estão atrasadas na transformação digital, a janela já fechou. Sim, Assim, se até você o termo é meio datado, né? assim, eu vejo isso no LinkedIn, eu sou o Chief of Digital Transformation. Ferrou. Ferrou, assim, porque é que nem no passado era responsabilidade social. Se tem um guardião de responsabilidade social, tá esquisito. Exato. Eu comento bastante sobre os cargos de inovação e compliance, né? Que são os cargos que ninguém fala mal. Inovação, se você falar mal, é porque você tá desatualizado. Compliance é porque você é desonesto. Então, tem alguns cargos que são meio flagrantes. Mas eu acho que, assim, as empresas que entenderem e souberem usar a tecnologia, realmente entender jornada do cliente e construir modelo de negócio ali, vão crescer demais. As DNVBs, exatamente isso. Ela entendeu, ela não perguntou pro consumidor o que ele queria, até porque ele não sabe responder, e mesmo que ele saiba responder, quando você pergunta para milhares de clientes, você tem, de fato, tecnologia no seu back-office para interpretar o que ele disse? Ela entendeu jornada. Ela deixou ele se comportar, foi entendendo a jornada e falando, é aqui que ele faz o que ele faz. Fazer uma E é interferência. aqui que eu vou entrar. Cara, quem tá fazendo isso muito bem, tá ganhando o mercado. Então eu acho que, falando em 10 anos, com esse potencial que a gente tem de tecnologia à disposição, cara, eu acho que vai mudar muita coisa. Você falou de DNVB, nem estava em pauta, mas também é um termo que está sendo muito mal aplicado às vezes, né? Muita gente criando um negócio D2C, falando que são DNVBs, criando marcas verticais, nativas digitais, botando uma celebridade na ponta, né, como sócia, né, e seja do modelo que for, Media for Action ou não, e não está fazendo nada do que é o core, que é interpretar dado e jornada e o consumidor no centro, né? Exato. Tem pouca empresa e muita ativação hoje, né? Você vê muita gente... Toda semana o trade de publicidade, inovação e comunicação tá divulgando uma nova marca nativa digital de um grande nome. Né? Mas eu acho que é uma tentativa de tentar se explicar, né? Vou dar o meu exemplo, assim. Eu não sei como é que você vai me acreditar, mas você não tem mais um cargo, né? É o diretor, é o líder de inovação, é o gerente. Vai ter que colocar umas 10 palavras diferentes aqui pra tentar explicar. Não, eu vou conseguir. Tá bom, eu confio em você. Mas o ponto é muito assim, cara, o que eu sou nessa nova economia? Eu, Bruno, ou uma startup que tá olhando um modelo novo, assim? Media for Equity. Você tem que explicar um conceito para tentar encaixar a sua empresa. Não adianta você só falar, porque é muito novo. Sim. E a gente tá falando de coisas aqui nos últimos 5 anos. Tem muita coisa nova chegando, assim. E DNVBs acontecendo lá atrás, antes do termo ser cunhado. Exato. E já fazendo. Exato. Acho que o exemplo da Salve, por exemplo, que eu gosto bastante. Cara, já era uma DNVB. Exato. Né? Sem E o hoje termo é existir. Sem o termo existir, assim. Então, eu acho que tem muito também de a indústria, a grande empresa começar a ir direto no consumidor final. Isso eu acho que é algo que vai impactar. Como é que você cria o Zé Delivery da Unilever, do Boticário, da Natura, de N grandes empresas que muitas vezes vendem para um ecossistema que revende para o consumidor final. Isso está na pauta de toda a indústria que tem produto de consumidor final e tem canal, assim, eu vejo nas marcas que eu trabalho e atendo, tá na mesa de todos os lugares. Exato, né? Exato, assim, porque você vê casos dando certo, aí fala, poxa, vai chegar. E vai chegar talvez pelo meu concorrente, talvez chegue por uma empresa que eu nem vi. Assim, quando todo mundo é um ecossistema de negócio, cara, não tem setor. Não tem setor, a grande empresa vai olhar qual que é o setor que tem growth e tem margem. Onde que eu vou entrar? Entendeu? E aí, se você controla a distribuição, o produto, você coloca ali. Eu acho que quando a gente pensa em Ambev, ou até pensa em Coca-Cola. Acho que é a primeira vez na vida que eu tô falando de Coca-Cola. Não podia, né? Podia, eu só não me sentia confortável. Mas
Cara, pensa em todos os lugares que você foi na vida, assim, de viagem. Pode ser, você foi pro meio da Amazônia, você foi pra uma praia na Tailândia, você foi pro interior do Brasil. Cara, tinha Budweiser, ou tinha Skol, ou tinha Coca, ou tinha os três. Cara, a hora que eles percebem que, se chega cerveja, se chega refrigerante, por que não pode chegar mais? O barquinho tá indo, o caminhão tá indo. O canal tá aí. O canal tá aí, eu tenho uma certa ociosidade na minha logística. Poxa, tem produtos que talvez agreguem mais valor. Acabou, entendeu? Eu trabalho com a BIC, né? E o isqueirinho BIC, ele é um sucesso que tem 88% ou mais, acho que, de market share, por conta deles ter usado a distribuição de cigarro da Souza Cruz. É isso aí. Chega em qualquer boteco de qualquer lugar do Brasil. É isso aí, cara. Então, a hora que você percebe que quer crescer, fala, como é que eu somo aqui? Como é que eu faço o combo? Entendeu? Muito legal, muito bom. O Bruno, você tava falando, né, de como que eu vou taguear o teu cargo agora, né, quando for dar o nome pro episódio e tudo mais. Cara, me deu uma curiosidade aqui. A hora que você anuncia que você sai da cadeira, né, de diretor de inovação e tudo mais, né, aconteceu casos das pessoas quererem te colocar nessa caixinha? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que queriam uma pauta com o diretor de inovação global da AB InBev e da hora que você sai, essa pauta fica meio sambando assim? Fica. É porque, primeiro que tem isso, né? Não quer... mas você não é mais o diretor de inovação global da AB InBev para eu fazer certas perguntas para minha pauta de uma matéria específica? Exato. E eu já direcionava, né? Já vinha fazendo isso há um tempo, mas o que eu acho mais engraçado agora é a pergunta, mas como é que eu te acredito? Assim, O que eu coloco? Eu falei, eu não sei responder, eu não sei agora responder essa pergunta, tá? Porque você começa a fazer muita coisa e você não é realmente um crachá, um cargo, assim. Cara, eu sou o Bruno, entendeu? Putz, em algum momento da agenda professor da Dom Cabral, em outros colunista, em outros conselheiro, em outros advisor, em outros empreendedor. Cara, e de verdade, não sei, entendeu? Na hora que você tá soltando a nota no seu software de financeiro à noite, você é um empreendedor, cara. Exato. E 8 da manhã tomando café com o CEO, eu sou um conselheiro. Então, e essa vida é legal. Assim, você, pra mim, sempre foi muito sobre aprender. E, cara, a hora que eu posso me expor a diferentes setores, eu percebo que eu aprendo mais. A hora que eu tô conversando com pessoas de empresas diferentes, que têm visão de mundo diferente, eu aprendo mais. Quando eu dou uma aula, eu aprendo de um jeito, quando eu faço uma palestra, é outro completamente diferente. Assim, conseguir orquestrar essa quantidade de atividades diferentes e criar um playbook para isso, cara, vai ser o meu grande trabalho dos próximos 12 meses, assim. E antes eu não precisava fazer esforço nenhum para de verdade ser relevante, porque eu era o diretor global de uma empresa muito conhecida. Agora, cara, eu tenho que de verdade saber como é que eu trabalho o meu nome, como é que eu conto os cases, entendeu? Tem uma mistura de construção de... A gente estava até falando, né, de casos de grandes executivos que foram construindo e crescendo o peso da marca pessoal. Isso. Pré-transição, né? Exato. E esse movimento é muito inteligente. Uhum. Assim, você literalmente tá play safe. Tipo, você tá ali no quentinho do CLT e construindo a sua marca e aproveitando que você tem uma rede muito poderosa e que você tá no holofote. Porque aí a hora que você sai, você se preparou. Se você não faz isso, você tem uma crise de identidade. Assim... Mas você conseguiu, não porque necessariamente você focou na tua marca pessoal, mas é que você estava já tão conectado com o ecossistema, como você mesmo disse, né? Você não é que perdeu relevância dentro do organograma, né? Mas você conseguiu construir tanta coisa, se conectou tanto com o ecossistema, que na hora que você sai, o mercado te conhece, né? Sabe o que eu tava pensando aqui? Quase que eu dei um impulso. E como é que eu fiz isso? E de novo, sem perceber. Conforme a gente foi contando a história da Ambev, do relacionamento com startups, ganhando prêmio, eu comecei a receber muita empresa na Ambev, mas muita. Cara, eu lembro tranquilamente de 3 reuniões por semana, recebendo desde... Eu sou uma média empresa que fabrica botão e queria entender um pouco de vocês, até eu sou um grande banco que estou estruturando a minha área aqui e queria ver como é que vocês fazem determinadas atividades. Você começa a ter que ter uma divisão de educação, né? É? Dentro da companhia. E
tem aquela máxima que toda empresa tem que virar uma empresa de educação também, né? Exato, exato. E eu fazia isso porque eu ouvia muito os cases e eu aprendia bastante. Eu não aprendia contando o meu case estava decorado, o meu pitch estava ali. Já eu sabia falar ele de olho fechado, mas eu ia escutando. E aí você vai trocando, você vai aprendendo, que é uma coisa que grande empresa faz muito mal. Grande empresa não troca com grande empresa, e os problemas muitas vezes são iguais. A hora que eu decidi sair, fui meio que testar mercado e ver o que eu podia fazer, virou e falou, não, mas como assim, você tá saindo? Pô, vem ser consultor aqui. Vem fazer advisor aqui. Pô, você não quer fazer algumas horas de consultoria e tal? Aí você começa a perceber que você tem algum mercado. Sem dúvida. E até a estratégia de, cara, não fazer de anunciar e tal, sair de maneira bem discreta, foi muito assim, cara, eu não sei o que eu vou ser, o que eu vou entregar, então assim, não vou chamar o mercado porque eu não vou conseguir entregar. E pelo que você estava falando também, foi muito low profile a forma como você conduziu, e me parece também uma surpresa sua do quão cedo você começou a ter uma receita, né, e faturamento, mesmo sem ter feito, né, um grande movimento de divulgar tudo que você nessa transição, né? Cara, isso... As oportunidades que surgiram, né, que você já tá monetizando, né? Total. Eu espero que continue assim, que cresça, mas eu tô feliz e tô surpreso, assim, porque aparece muita coisa legal que remunera bem. Assim, e tem uma coisa que é engraçada também que eu tava pensando, querendo ou não, em grande empresa, você não tem muita visibilidade de quantas pessoas acima de você ganham. Você não sabe salário de ninguém, por mais que você troca com seus pares. Você supõe, né? Você supõe e você erra normalmente por muito. Então, essa visibilidade de, cara, eu dou uma aula, X reais por hora, eu dou uma palestra, eu fecho um contrato de consultoria, é muito bom. Porque você começa a entender, cara, como é que vai ser meu fluxo de caixa? Quanto que eu preciso ganhar? O unit econômicos da tua flywheel de produtos. Aí. Que numa carreira executiva, às vezes é difícil, entendeu? Precificar bem, assim. Então, acho que isso também é um fator que me chamou a atenção. E agora, para mim, o grande desafio é como é que eu divido a agenda. Porque, cara, tenho 2 filhos, uma mulher que eu adoro, quero ficar em casa... quero viajar, quero ter meu tempo de leitura, mas poxa, eu vejo tanta coisa bacana chegando. Eu acho que esse é o desafio do empreendedor como um todo, em determinado momento, essa educação e priorização, sabe? Como que você... Porque senão tudo é trabalho. 24 horas, 24/7, sabe? E quando tá nesse momento de... sabe, de muita curiosidade. Curiosidade acho que sempre vai existir, que é da natureza, né? De querer estar sempre aprendendo, né? E quando a gente trabalha com inovação, não tem fim. E o difícil não é falar não para as coisas ruins, é ser fácil, você sabe. É que chega coisa boa todo dia. Exato, o difícil é como é que eu falo não para coisa boa. Exato. Para ficar com a muito boa. E como é que eu avalio o que é muito bom, o que é bom. Exato. E em que horizonte de tempo é bom e muito bom. Então, cara, eu tô aprendendo, assim, de verdade, tô adorando. Mundo novo, total. E, enfim, como a gente falou, daqui uns anos a gente grava outro para eu contar se deu certo ou não. Pós-IPO. Tô brincando. Ô, Bruno, nem vou perguntar a última pergunta da parte profissional, que é compartilhar seus projetos e próximos passos, porque já foi dito aqui, né? E tá em construção, né? E, enfim, é um work in progress agora, né? Eu criei um funil, cara. Aula, palestra, imersão internacional, conteúdo e um doutorado que eu preciso fechar, que converte em conselho, board, advisor, consultoria, que me expõe a projetos e produtos interessantes que eu posso atuar de alguma forma. E isso vai girando e vai alimentando o funil novamente. Isso aqui merece um corte que vira quase que um tweet, né, da tua flywheel, que a gente pode pôr lá com CTA, contrate. Por favor, e depois a gente discute o revenue share. A gente faz uma landing page com esse corte, né? Por favor, é isso aí. Ô Bruno, falando de aprendizado e desenvolvimento pessoal, né, como que funciona as suas ferramentas, né, mentores, coach, terapia, meditação, esporte? Cara, eu sou leitor de revista. É mesmo? Física? Sim, física. Eu tava conversando até outro dia, até me emocionei falando isso com ela, que é a Adriana Salles Gomes. Sim. Ela foi editora da HSM por muito tempo. Uhum. E eu virei pra ela e falei, putz, Dri, o primeiro item de luxo que eu comprei na minha vida
foi uma assinatura da HSM. Eu devia ter uns 15 anos de idade e eu queria ler o que tava ali. Era caro pra burro. É caro até hoje. Nossa, no começo dos anos 2000 eles eram, né? Cara, tava ali. A marca, né? O que você precisava saber tava ali, assim. E era muito caro. E é engraçado que hoje eu sou conselheiro da MIT, com a Adriana toca, inclusive. Então, peguei esse gosto por revista. Depois, obviamente, o mundo digital, eu cheguei no Feedly, que é o aplicativo que eu adoro. Seu RSS tá lá. Tá tudo ali, e tem um robozinho ali que é o Léo, inclusive. O AI do Feedly chama Léo. Monitorando o que eu deveria saber. Cara, sou devoto da minha agenda. Não tenho lista de to-do, eu tenho agenda. O que eu preciso fazer tá ali. Coloco alguns to-dos na agenda do Google que me ajuda bastante. Você construiu seu método de produtividade pessoal tailor-made, você foi construindo ou você teve referências e foi adaptando? Não, eu fui construindo. Tipo GTD? Não, cara, eu fui construindo o que serve pra mim. Só que no começo é engraçado que eu trocava muito de aplicativo. E aí eu me perdia. Mais do que me ajudava, me atrapalhava. Para deixar tudo num repositório, né? Isso. Numa plataforma única. E aí eu virei e falei, cara, quer saber? Eu vou casar com o Google aqui, vou usar tudo do Google. Hoje não dá, porque eu tenho que usar a Microsoft também, porque dependendo do cliente é um ou outro. Mas a minha vida roda numa agenda do Google e eu dei tempo. Que é aquilo que eu tava falando de novos negócios, né? Eu precisei de tempo para usar por muito tempo a agenda do Google para ela virar um hábito. E eu não queria trocar nunca mais. Eu falei, acho que em mais de um episódio recente, ou talvez não sei, que tem um método, e que eu aprendi esse método recentemente. Eu sempre gostei de estudar produtividade, então tirar tudo da cabeça, organizar num repositório de arquivos, anotações e tudo mais, até a forma como você faz note-taking para ficar em várias plataformas e deixar num lugar único e tal. Mas a minha grande descoberta recente foi o que chamam de Zero Based Calendar, que é um nome de um método que, se você buscar no Google, tem até artigos longos sobre isso, que é tudo no calendário e não no to-do list. Porque to-do list você não afere tempo e você erra, né? Quando você coloca muita coisa para fazer. Então, se for escovar, claro que estou exagerando, mas escovar os dentes coloca na agenda, né? Exato. O tempo com a família, aí você fala, puta, mas o tempo com a família é um compromisso no calendário, tem que ser. Senão você vai fazer outra coisa, né? E para você dedicar bastante tempo de qualidade. E tem uma coisa também que se tá na agenda, você se esforça a fazer. Porque procrastinar vicia, né? Exato. Se você vai removendo... Cara, eu me sinto mal. Hoje eu me sinto mal. Falo, putz, eu vou adiar um compromisso. Cara, eu faço, óbvio que eu faço. Tem horas que precisa. Mas não é que eu faço. Falo, poxa, que bom, vou ter tempo de agenda aqui. Não, cara. Poxa, mas será que não dá pra fazer mesmo? E vai se esforçando. Cara, e nos últimos... E aí é curtíssimo prazo. 1 mês, eu comecei de verdade a cuidar mais do meu corpo. Nessa transição de, cara, sair ali do quentinho do CLT para empreender, o corpo cobrou um precinho. Refluxo, gastrite, gordura hepática, tal. Então, não aconteceu nada sério, que bom. E meu médico falou, então aproveita esse sinal e lê o seu corpo e começa a se cuidar. E aí tudo, alimentação, sono, exercício. Cara, e o tudo são... Menos cerveja. E o tudo... Cerveja eu não tinha um problema. O vinho ainda me pega de vez em quando. O tudo são 3 coisas, né? É dormir bem, se alimentar direito e fazer exercício. A trinca básica. Cara, não tem segredo. As pessoas, elas falham porque elas não conseguem fazer o arroz com feijão, né? Em tudo, né? Em tudo. Assim, não, mas eu vou olhar suplemento, remédio, vou assistir 5.000 vídeos no YouTube Cara, dorme 8 horas, come menos do que você gasta e faz exercício todo dia. Exato. É isso, assim, e acabou. Assim, faz isso por 6 meses, faz isso por 1 ano. Sim. Tá sempre aí. Depois você vai sofisticando. Cara, eu tô com uma barriguinha aqui, tô 20 quilos acima do meu peso, não vou ficar estudando sobre o Ironman e como eu deveria me preparar, comprar uma bicicleta. Não, cara, não é isso, assim, é de verdade fazer o que eu falei. Sono, come direito e se exercita. Boa. Bruno, quais os hobbies para recarregar a bateria? Cara, eu viajo muito com a família, eu adoro. Comecei a viajar mais pelo Brasil,
Antes, como diretor global, eu ia muito pra fora. E, cara, o Brasil é demais. Sim, tem pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, é demais. Tem muita coisa legal que a gente não conhece e deveria. Sei lá, cara, um brasileiro que nunca foi pra Amazônia, nunca foi pro Fernando de Noronha, precisa ir. Então a família tem que estar com as malas prontas toda hora, né? Assim, eu gosto bastante. Cara, sou muito fã de leitura. E aí, quando é leitura, é livro. Físico. Físico, tô quase sendo seduzido pelo Kindle, viu? Mas ainda gosto. Porque como você viaja, o Kindle ele é um melhor companheiro. Sim. É que normalmente os melhores livros é legal ter físico também. Não, eu tenho. Né? Eu tenho físico. Eu tenho isso, eu tenho Kindle, mas os melhores, que às vezes eu leio mais de uma vez, eu gosto de ter o hardcover e o Audible também, e o audiobook também, porque aí você escuta em vários contextos, né? E eu risco. Eu risco os meus livros, então eles não são muito emprestáveis. Sim. Porque tá tudo riscado, tá com post-it e tal. Então eu gosto. Cara, sou um fanzaço de futebol americano. É mesmo? Eu adoro. Não me pergunta por quê, tá? Eu não consigo lembrar do momento em que eu olhei e falei, puta, esse negócio é legal, entendeu? Cara, e você, quando tava na AB InBev, que tá presente no Super Bowl... Eu fui pro Super Bowl. Nossa. Eu fui. Que legal, cara. Eu fui, cara. Zerou, hein? Eu fui. Sim, impressionante, tá? Ali... Um show, né? Um show. O jogo é um detalhe. Ali. Se não acontecer, você vai gostar da experiência igual. Que animal. Impressionante, assim. Impressionante. Então, viajar, leitura, e gosto de assistir meu futebolzinho jogado com as mãos ali, eu gosto. Muito bom. Vamos lá pra reta final. Bora. Né? As dicas. Sabe o que é curioso? Eu tenho meu jeito de conduzir podcast, mas eu olho relógio, tempo, pauta, a gente vai sentindo os temas e tudo mais. Cara, os meus episódios sempre batem 1h30, 1 hora. Sempre parece cadenciado, assim, sabe? Curioso isso. Quando chega nessa parte das dicas, tá lá pelo 90 minutos. Vamos lá. Okay, né? Então, as dicas, vamos ver se o seu prior que vai vir, né? Vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia? Leitura. De manhã. Adoro, assim, me sinto mais profundo, me sinto menos impostor. Cara, gosto. Leio jornal. Aprendi isso no Itaú, ler jornal de manhã e dou uma lida em revista e um pouquinho de um livro. Quais são as suas leituras preferidas, assim, de revista, jornal e tudo mais? Harvard Business Review, pra mim, assim, espetacular. Gosto muito da Fast Company, gosto muito da Wired. Uma vez por semana, bater o olho na The Economist é meio que comprar um seguro do que tá acontecendo, você tá sabendo. Jornal eu leio brasileiros. Leio Muito Valor, leio Estadão, leio Globo, cara, eu gosto, assim. E você assina todas essas revistas? Assino tudo. E hoje, querendo ou não, é um pouco mais barato, né? O digital te dá a chance de você fazer ali a assinatura mensal e ter muito acesso à informação. E hoje é muito como o combo, né? Do print e do digital, né? E aí você recebe o print também, e é legal, a revista física. Principalmente o Wired, Fast Company, que tem capa texturizada, né? E, cara, gostoso, né? Querendo ou não, a hora que jogam ali no tapete da minha casa, você fala, putz, chegou. Assim, chegou algo bacana que você vai pegar. Cara, eu gosto. Beleza, que eu sei, eu já provavelmente li no digital, mas eu sei lá, eu sou saudosista, eu gosto. Eu lembro. Da sensação. 20 anos plus pra trás, que eu já tinha meu primeiro CNPJ aberto, uma vez no meu escritório veio uma pessoa que era do mundo tech, e viu na recepção do meu escritório na época, Business 2.0, que era uma revista que existia, né? Obviamente a versão física. Cara, primeira vez que eu vejo alguém ter uma Business 2.0 na recepção, né? Sou desse, eu gosto de comprar revista também, de ler físico, acho gostoso. É diferente a experiência, né, do que ler digital, né? Enfim. Eu gosto, cara, assim, me transporta pro mundo sem notificação também, né? Nossa, nem me fale. Agora é a pergunta, hein? O livro que você recomenda? Cara, aqui tem alguns, viu? Eu citei alguns enquanto a gente tava conversando. Vou te falar o que eu tô lendo agora, no finalzinho. Chama As Grandes Estratégias. Que é uma história de como que desde 400 anos antes de Cristo e grandes empresas do mundo atual desenham as suas estratégias. Eu acho que a grande dificuldade hoje de uma empresa, seja ela uma startup, seja ela uma grande empresa,
é ter uma estratégia clara e comunicar isso para a liderança. Então, recomendo fortemente. E tem um que eu li antes, que esse aqui eu acho que já falaram N vezes, que é o Almanaque do Naval. Cara, pô, sei lá, acho que você deveria ler todo ano. Lê todo ano, assim, lê todo ano. Exato. É curtinho. Você vai ler todo ano, parece que todo ano é um livro diferente. E eu sei disso porque eu li em 4 meses, assim, de diferença. Caraca, mas ele tá Bateu diferente. Bateu diferente, assim, é um negócio que ele, nas mesmas palavras, vai se moldando ao seu momento. Ele é um filósofo, para mim ele é um filósofo da vida moderna, para quem vive nesse mundo, né, que ele tá no mundo de inovação, empreendedorismo, mas ao mesmo tempo ele traz um componente de reflexão e de autoconhecimento aplicado na prática para quem não quer virar um monge e sim, né, tá na vida profissional, que é fantástico, né? A forma, o pensamento estruturado dele é uma coisa admirável, eu acho. E a maneira como ele joga umas verdades na sua cara você fala, caraca. Eu gostei, mas são esses dois. Mas sabe o que é curioso do Naval, do Almanaque? Do Almanaque especificamente, eu já vi gente, muita gente do círculo falando bem, algumas falando não tão bem, mas eu percebo que quem não fala tão bem é por conta de repertório. É verdade. Porque tem gente que acha que é superficial e não é. Ele é muito profundo, mas você tem que ter vivido algumas coisas para compreender o que ele tá passando de uma forma simples, aparentemente. E querendo ou não, você falou de repertório, talvez seja a grande palavra dos próximos anos, né? Porque para você operar bem em tecnologia, AI, é repertório. Não é saber fazer boas perguntas. Não é saber, deixa eu fazer um curso aqui de prompt. Não, cara, como é que você tem repertório e coloca isso na discussão. A AI, ela conversa bem com você se você dá contexto. Para você dar contexto, você precisa de repertório. Sim. Não, e se a gente fizer um retrospecto aqui do nosso papo inteiro, tudo que a gente falou de inovação da tua experiência, você pouco falou de tecnologia. Você falou muito sobre colocar o consumidor no centro, você falou sobre comportamento, você falou sobre entender modelo de negócio, né? E você não falou qual stack de tech que você tem que usar, né? Quais são as tendências, né? Enfim, não falou em blockchain, não falou nada disso, né? Exato. E é isso, cara, assim, é o básico. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar, isto é, conteúdos que você tem consumido, que você tem curtido. Cara, eu escuto podcast há muito tempo. Eu comecei ali com o Nerdcast, 2006 talvez. Escuto até hoje, morro de rir. Sei lá, transporta um pouco pra começo da vida adulta, adolescência ali. Nostálgico, né? Cara, são as mesmas pessoas, assim. Você fala, pô, os gordinhos não aposentam. Então, adoro. Série, tô assistindo a do Arnold. Cara, assim, tô terminando. Tô no último, são 3 episódios. Sim. Porra. É uma minissérie, né? Cara, é um cara ali que fez 3 coisas e foi muito bem nas 3. Ele é admirável, cara. É que agora eu tive um problema de coluna no começo do ano, então esse meu primeiro semestre eu definhei do meu preparo físico, mas eu gosto muito de musculação, né? Então, por gostar, eu sempre... E acho que você deve ser muito parecido. Quando você começa a gostar de alguma coisa, você deve consumir muito conteúdo. Exato. Você vira uma esponja que você quer dominar aquele tema, mesmo que seja um hobby, né? Exato. E daí eu estudei muito sobre a história dele. E é bem isso. Pouca gente sabe o quão bom, o quão obstinado esse cara é pela excelência no que ele faz, né? Exato. E ele faz as coisas de um jeito simples. Ele vai contando... Parece a coisa mais fácil do mundo ser Mr. Universo, governador da Califórnia e ator. O ator mais bem pago de Hollywood. Você fala, cara, ele fala com uma tranquilidade, assim, e é muito bom, assim. Acho que é a história, sem dúvida, mas a maneira como ele conta... Ele é um bom contador de história. Poxa, é muito bom, assim, cara. Então são os mais atuais aí que eu tenho consumido e gosto bastante. Muito bom. Um app não óbvio que você usa com frequência. Speed Test. Puta, eu uso isso sempre. Não, assim... Eu sou neurótico com o quanto que tá tanto download como upload de todo lugar que eu tô trabalhando. O 5G aqui da onde a gente tá gravando é 550 megas. Eu medi a hora que eu saí do Uber. Cara, assim, e é maluco. Eu tava em Joinville ontem, eu pisei no aeroporto, eu medi. Bateu 1 GB e 400, eu falei, essa cidade é legal. Assim...
de novo, é que nem o futebol americano, não me pergunta por que eu comecei a usar, mas eu uso muito. Entrei no Wi-Fi, é o primeiro app que eu abro. Assim, cara, quanto é que é essa internet? Porque aí você já começa agora, tipo, eu vou usar o meu 5G ou vou usar o Wi-Fi? Exato, entendeu? Exato. E esse negócio de Joinville é com certeza implantar as antenas, a cidade deve ser muito aberta e plana e pouca gente usando, portanto você tá com a banda inteira pra você, Cara, né? assim, é o app que não, óbvio, não é o WhatsApp, não Muito é bom, o que todo cara. mundo fala. O Speed Test Esse eu uso. bastante. Eu só uso o app e às vezes do browser também. Cara, tá na primeira tela do meu celular, assim. Speed Test na Speed home screen. Test, na home screen. Isso aí é o nerd mesmo. Uma frase que te representa ou que tá na sua cabeça agora? Seja mais apaixonado pelo futuro do que orgulhoso do passado. Essa é boa, hein? É o meu momento, né? Muito bom. Não importa muito o que eu fiz, importa de verdade o que vem pela frente aí. Bruno, valeu esperar um mês, hein? Imagina, não. Tá, cara, de verdade, assim, acho que eu consumo o seu conteúdo há muito tempo. Pra mim, de verdade, é uma honra, assim, tá aqui, bater papo. Eu pensei nessa reunião várias vezes, tá? De a gente olhar e falar, cara, o que eu vou falar? Como é que eu me preparo? Não me preparei nada, tá? Eu só me preparei para as perguntas finais porque eu sabia que você ia fazer. Mas, poxa, de verdade, muito bom. Obrigado, parabéns aí pelas décadas de conteúdo. Dinossaurico aqui já. Eu também sou, então tá tudo bem. E, cara, de verdade, acho que tem muita coisa bacana ainda para fazer. Obrigado mesmo pelo convite. O que eu puder ajudar, tô por aí. Tô desempregado agora. É o desempregado mais bem remunerado do Brasil, dizem por aí. Mas uma coisa que, assim, essa brincadeira da abertura e do fechamento, né, que valeu esperar um mês, foi, eu vou contar pra audiência, foi assim, né, no dia que a gente ia gravar, há um mês atrás, acho que quase um mês atrás, eu abro meu WhatsApp 7h30 da manhã e tem uma mensagem assim, Léo, não vou poder gravar hoje por um X motivo, né, e aí depois, não, beleza, Bruno, a gente remarca, não tem problema, né. Aí eu tava esperando, né? Pô, quando que o Bruno ia se manifestar? Agora eu posso. E de repente um dia meu WhatsApp veio assim, o Bruno... Ô, e aí? Você vai me enrolar até quando? Quando que a gente vai... então os dois estavam esperando um se manifestar e cá estamos no dia 11 de julho. Exato. Mas normalmente quando eu tô enrolando as pessoas, eu já vou com essa tática, tá? Pra não apanhar. Muito bom. Bruno, obrigado. Tenho certeza que pra audiência... E é engraçado, né? Porque eu tenho um público, né? Que ele vem desde o Main The Arena, que tem empreendedores, executivos, senior management, investidores e também os profissionais na área de inovação, tecnologia, marketing e publicidade. Então esse é um nicho, que é um nicho meio estendido, mas é um nicho, né? Que acompanha o podcast. E, cara, assim, o quanto você tem de repertório da sua trajetória e como você consegue conectar os pontos do seu repertório de uma forma tão objetiva, né, e prática, até por isso que você é professor também, né, é impressionante, assim. Tenho certeza que para muita gente vai ressoar e vou ter que deixar um CTA de afiliado, né, se alguém for atrás para contratar, mas é isso. Queria agradecer a audiência, a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.